No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando as informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Na edição desta quarta-feira, hoje 7 de julho, você confere. Assinada a ordem de serviço para reformas no pronto atendimento da Zona Norte, no bairro São Roque. Hospital São Pedro mobiliza a comunidade de Garibaldi para doar sangue no próximo sábado. Já estão à venda ingressos para a feijoada da APECAM, que será no sistema Pague e Leve. É destaque também: empresas de Bento ainda podem confirmar presença na Expo Bento 2022. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. Foi assinada na terça-feira a ordem de início para as reformas do pronto atendimento na zona norte do bairro São Roque. Será realizada a reforma interna de 370 metros quadrados, incluindo a parte hidráulica, elétrica, piso, paredes de gesso e forro. O valor da obra é de R$ 566.862, sendo R$ 148.000 obtidos na consulta popular. Ao final da obra, será possível ampliar o atendimento e separar as estruturas da Unidade Básica de Saúde do bairro São Roque e do pronto atendimento da Zona Norte. As obras têm previsão de conclusão em 180 dias e o atendimento no local não será interrompido. No mesmo dia em que foi lançada a campanha que buscava doadores de sangue para abastecer os estoques do Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi, foi encerrada. Isso porque a comunidade prontamente atendeu à mobilização. Desta forma, o grupo sairá no sábado pela manhã com transporte gratuito oferecido pelo hospital em direção ao Hemovita, em Caxias do Sul. Um dos organizadores da ação, o gerente executivo do Hospital São Pedro, Rangel Carissimi, lembra que a vida de quem passou por intervenções médicas de grande porte tem sido ameaçada por conta dos baixos estoques nos hemocentros pelo país. Ele lembra que o Hospital São Pedro tem operado no seu limite de reservas, ao mesmo tempo em que o Hemovita tem intensificado as medidas de higiene necessárias para conter a disseminação do coronavírus, estando então preparado para receber os doadores com total segurança. A rápida resposta dada pela comunidade mostra o nível de conscientização dos garibaldenses, motivados pelo fato de que vários tiveram familiares hospitalizados com a Covid-19, enquanto outros tantos saíram vencedores na luta contra a doença. O Hemocentro Regional de Caxias do Sul, que atende a 49 municípios na Serra, está com estoque de sangue baixo. Conforme o setor de captação de doação de sangue do Hemocentro, os tipos sanguíneos que mais necessitam são o O positivo, O negativo e A positivo. As doações podem ser agendadas pelos telefones 3290 4543 e 3290 4580. O atendimento na segunda e na quarta é das 8 da manhã às 7 da noite, sem fechar ao meio-dia. Na terça, quinta e sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. O Hemocentro em Caxias do Sul fica na rua Ernesto Alves, 2260, ao lado da UPA 24 horas. E essa é para quem tem a solidariedade no seu DNA e curte uma gostosa feijoada. Pois no próximo dia 15, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM, aqui de Bento Gonçalves, vai realizar a sua feijoada solidária. O evento ocorrerá no formato Pegue e Leve, em função das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, e os ingressos já podem ser adquiridos pela comunidade. Além da feijoada, será servido arroz, farofa, couve e laranja, incluídos no valor de R$ 40. Os interessados
podem obter o seu ingresso na sede da entidade, na Rua Avaí 136, no bairro Maria Goretti, ou fazer contato pelo telefone 3055-9400, que também é utilizado como WhatsApp. Serão comercializados apenas 200 ingressos. A retirada será no salão da Associação de Moradores do Bairro Humaitá, no horário das 11h30 da manhã até a 1h30 da tarde. Cerca de 700 famílias aqui de Bento Gonçalves começaram a receber uma correspondência da Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, informando sobre a renovação ou não para o uso das carneiras públicas alugadas nos cemitérios públicos municipais. De acordo com lei municipal, as famílias têm o direito de utilizar uma gaveta disponibilizada pelo município para aluguel pelo período de 3 anos, renováveis uma única vez por igual período. A partir do recebimento da carta, é dado um prazo de 60 dias para se dirigir até a secretaria, munido de atestado de óbito do familiar, para o procedimento de devolução da carneira. As famílias que não possuem um local para o destino dos restos mortais poderão depositá-los no ossuário dos cemitérios. A secretaria está localizada na Rua 10 de Novembro, 190, Pavilhão 4. O atendimento no setor de divisão de cemitérios ocorre de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã a 11h45 e na parte da tarde, da 1h30 até 6:15. Na sexta-feira, atende somente na parte da manhã. E agora no Jornal TV Com a gente faz um breve intervalo, já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
predomínio de uma área de alta pressão tem mantido o tempo seco no estado e isso deve predominar nos próximos dias. Mais uma vez, as primeiras horas da manhã na quinta-feira serão de temperaturas baixas e possibilidade de neblina na parte leste do estado. O tempo segue bastante firme sobre todas as áreas da região sul do país ao longo dos próximos dias. Nesta quinta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens em áreas do centro-sul do estado gaúcho e também sobre o leste do estado do Paraná. Nas demais áreas, quase não tem variação de nebulosidade e o dia vai ser bastante ensolarado. O amanhecer nesta quinta-feira também terá nevoeiro em áreas do estado do Paraná nas primeiras horas do dia, mas que logo se dissipam, dando lugar ao sol. As temperaturas ainda não conseguem subir muito. Em Porto Alegre, nesta quinta-feira, a mínima é de apenas 11, com máxima que não passa dos 22 graus. Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 23 graus. E em Curitiba, o dia começa com 8 e a máxima não vai passar dos 20 graus no período da tarde. Na capital do estado do Paraná, a temperatura não vai conseguir subir até o final desta semana. As mínimas vão ficar em torno dos 8 graus entre a madrugada e o período da manhã, até pelo menos o próximo sábado, e as máximas não vão passar dos 21 graus até o final de semana. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a permanência do sol entre nuvens, temperaturas mais amenas e sem previsão de chuva para a quinta. As temperaturas devem variar entre a mínima de 7 e a máxima chegando aos 21 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Na sexta-feira passada fiz um comentário aqui dizendo que o atual diretor do IPURB estava fazendo, nesse ano como diretor do IPURB, avaliações para fim de arrecadação de valores dos contribuintes. Disse que estranhava aquela atitude porque não combinava com a legalidade. Em que sentido? De que não é atribuição do diretor do IPURB fazer avaliação. O diretor do IPURB, Heitor Tártaro, enquanto lá na Secretaria da Fazenda, até 31 de dezembro, tinha essa atribuição. Estava na Secretaria da Fazenda. Mas parece que levou consigo essa atribuição, eu disse na sexta-feira. Ele gentilmente me mandou uma resposta. Me disse que, de fato, fez avaliações esse ano, na condição de diretor de IPURB, mas justificou que o fez em apenas alguns casos, poucos casos, e que se refeririam a processos administrativos de avaliação em que ele, abre aspas, estava em carga. Ou seja, teria levado consigo o processo na passagem do ano e ao mudar de função. Bem, duas coisas se extraem disso. Primeira, que o que eu disse na sexta-feira era verdade. Ele tinha feito avaliações este ano. Segundo, que o diretor levou consigo processos em mudando de função, o que também não corresponde àquilo que deveria ter sido feito. Aliás, os documentos que eu tenho comigo justamente indicavam essas avaliações e dificilmente poderia ser negado que foram feitas. Mas a justificação foi essa, e que infelizmente também não justifica nada. Por outro lado, o diretor, e quero deixar consignado, me mandou por escrito, dizendo que eu não precisava me preocupar porque ele é uma pessoa muito íntegra e ética. Isso não compete a mim julgar. Ele se acha íntegro e ético, está tudo muito bem. Até porque cada um tem uma régua de medição em relação a estes valores. E não vou ser eu que vou estar preocupado se o diretor é ético, íntegro ou não. Eu estou preocupado com a nossa cidade, é que aqui, cada vez mais e cada vez por mais vezes,
poucos estão preocupados em cumprir e respeitar a lei, para respeitar o direito de todos e a obrigação que lhe é imposta pela legislação municipal, quanto das atribuições e outras questões mais. Fica aqui então, para você que nos acompanha, a certeza de que quando estamos aqui dizendo alguma coisa, estamos preocupados com como estão agindo para com você, munícipe, para com a cidade. E digo mais, para você que precisa de avaliações do município, a partir de hoje, preste bem atenção quem a está fazendo e de que maneira. Até porque o prefeito acaba de baixar um decreto de legalidade duvidosa a respeito de quem vai fazer avaliações no município. Mas sobre esse decreto, outro dia, farei outros comentários depois da análise completa. Porque afinal, talvez alguns não saibam, mas acima de decretos e resoluções e atitudes individuais sem base legal existe uma coisa chamada Código Tributário Municipal, que diz como certas coisas devem ser feitas. Mas parece que alguns querem fazer de forma diferente, por seus próprios motivos e objetivos. Pensem nisso e fiquem com Deus. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou na terça-feira as regras para que as distribuidoras de energia realizem campanhas de conscientização pelo uso eficiente de energia elétrica e dos sistemas de bandeiras tarifárias. A intenção do governo e da agência é intensificar as ações para a economia de água e energia, devido à pior crise hídrica que o país enfrenta em 91 anos. A definição das regras acontece após apelo do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, junto à população, em pronunciamento há alguns dias, e a decisão da ANEEL de reajustar a bandeira vermelha do patamar 2. Na última semana, o órgão aprovou um aumento de 52% na taxa adicional cobrada nas contas de luz pelo uso de termoelétricas. A agência também decidiu abrir uma nova consulta pública para discutir uma segunda correção dos valores. Teve início ainda no dia 24 de abril e segue até o dia 25 deste mês as visitas da imagem peregrina de São Roque às comunidades da paróquia e também às demais igrejas de Bento Gonçalves. A atividade faz parte da preparação para a 65ª edição da Festa de São Roque e São Gotardo. Na última segunda-feira, foi a vez dos festeiros levarem a imagem de São Roque ao Hospital Tacchini, onde ficará ao longo da semana. Liderados pelo padre Valdir Tuns, os festeiros foram recepcionados por gestores e funcionários da instituição. Com o lema 65 anos de fé, chamados a cuidar da vida, promovendo o amor fraterno, a edição está realizando todos os seus eventos em formato drive-thru, em função das restrições causadas pela pandemia. A programação completa pode ser acessada no site da Paróquia de São Roque, sendo que o dia festivo está marcado para o dia 15 de agosto. O Ministério da Saúde informou que 15 casos da variante Delta do novo coronavírus foram identificados e notificados no Brasil. São 6 casos no navio que esteve na costa do Maranhão, outros 3 no Rio de Janeiro, 1 em Minas Gerais, 2 no Paraná, 2 em Goiás e 1 em São Paulo. Até o momento, entre esses casos, 2 óbitos foram confirmados para a variante, no Maranhão e também no Paraná. Os dados coletados até o momento não demonstram circulação comunitária da cepa de origem indiana, de acordo com o Ministério, que afirma que as investigações estão em andamento. Os casos e seus respectivos contatos são monitorados pelas equipes de vigilância epidemiológica. Outras medidas para o controle da nova cepa são orientações repassadas a estados e municípios
sobre todas as ações necessárias, como intensificar o sequenciamento genômico das amostras positivas para a Covid-19 e a vigilância laboratorial, rastreamento de contatos, isolamento de casos suspeitos e confirmados, notificação imediata e medidas de prevenção em áreas de suspeita de circulação de variantes. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 29 pacientes internados com a Covid-19, um a menos em relação à terça-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 20 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 24 respiradores, um a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 46 pacientes seguem internados, 13 a mais na comparação com os dados da terça-feira. As informações que constam no portal são alimentadas com dados repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. As empresas de Bento Gonçalves interessadas em expor os seus produtos na Expo Bento 2022 têm prazo até o dia 31 deste mês para garantir a sua presença na feira. Cerca de 15% dos espaços ainda não foram preenchidos e, diante disso, a direção da feira pretende priorizar as empresas locais. Depois desse prazo, a comercialização será aberta a expositores de outras regiões. Para os interessados em participar, a diretoria da feira oferece condições facilitadas de parcelamento. As empresas associadas ao SIC, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que é a entidade promotora da Expo Bento, têm descontos diferenciados na aquisição de espaços. Com programação confirmada para ocorrer no período de 9 a 19 de junho do próximo ano, no Parque de Eventos aqui de Bento, a Expo Bento chega à sua 30ª edição, devendo reunir cerca de 400 expositores, oferecendo mais de 30 mil itens e movimentando mais de 40 milhões de reais em negócios. Adiada pelo segundo ano seguido devido à pandemia, a Expo Bento terá sua programação ocorrendo de forma conjunta com a 17ª edição da FenaVinho no Parque de Eventos aqui de Bento. Mais informações são obtidas no site da Expo Bento e também pelo telefone do SIC, o 2105-1999. O registro de 2 execuções em Carlos Barbosa, ocorridas em pouco mais de 24 horas, acendeu o sinal amarelo nas forças de segurança, dando fortes indícios de uma guerra entre facções criminosas. O relato foi feito pelo titular da Polícia Civil no município, o delegado Marcelo Ferrugem. Os suspeitos de autoria da segunda execução já foram presos. De acordo com o policial, esta é uma nova realidade que Carlos Barbosa está vivendo, onde facções disputam os pontos de tráfico de drogas. Os homicídios ocorridos no último final de semana aqui na cidade de Carlos Barbosa, mais precisamente na sexta-feira, dia 2, e no sábado, à tarde, dia 3, respectivamente nos bairros Vila Nova e Triângulo, estão sendo tratados pela Polícia Civil com absoluta prioridade, né? São casos que, pelo que se apurou preliminarmente, estão relacionados a um possível acerto de contas entre facções criminosas, né? Sendo que já podemos apurar aí de que efetivamente aquela versão inicialmente divulgada se mantém, de que no evento ocorrido na sexta-feira à tarde em uma lavagem de veículos, em que resultou na morte de um adolescente de 17 anos, essa vítima possivelmente
morreu por engano. Essa versão se sustenta até o momento. Com relação ao segundo fato, que tivemos um indivíduo morto e outro ferido, a versão é de que efetivamente é um acerto de contas relacionado a facções criminosas. Com relação a este fato, nós temos 3 indivíduos presos em flagrante, que tiveram suas prisões preventivas decretadas, e um 4º indivíduo já identificado. As investigações estão em estágio bastante avançado e nós esperamos, dentro do menor prazo possível, dar uma resposta positiva à comunidade barbosense. O Bento Gonçalves Futsal, BGF, iniciou a campanha em busca do título inédito da Série Ouro, com vitória sobre o Brasil Futsal de Pelotas pelo elástico placar de 6-0. Não só o resultado expressivo, como também a boa atuação da equipe dentro de quadra foram destacadas pelo técnico Vanner Flores, que comemorou a vitória e a arrancada positiva na competição estadual. Conforme a avaliação do treinador da equipe Bento Gonçalvense, a BGF se portou bem dentro de quadra, sobretudo na etapa derradeira. O comandante da equipe também salientou a importância de iniciar a Série Ouro com uma vitória para dar ao grupo, sobretudo, confiança e uma injeção de ânimo para os próximos desafios pela competição. Nesta semana, o time já direciona os seus esforços visando o próximo confronto contra o Santa Maria Futsal de Santa Maria. Por conta da quadra com dimensões distintas em relação ao Ginásio Municipal de Esportes aqui de Bento, parte dos treinamentos durante a semana ocorrem no ginásio do SEST Senat. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quarta-feira, 7 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!